está tudo definido. O Fluminense já sabe não só o seu adversário, já sabia desde ontem, já tem vídeo aqui no canal falando que o Fluminense enfrenta a Internazionale de Milão na próxima segunda-feira, mas agora sabe também todos os times que terá que enfrentar até a final e para ser campeão. Obviamente, o cenário é complicado, mas a gente fala muito sobre isso nesse vídeo aqui do Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista do Tricolor. Você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora pra gente continuar produzindo conteúdo aqui diretamente. Já estou de volta ao meu quarto Star Wars, né? Aqui, ó, na casa em que estamos ficando. Agradeço, inclusive, ao Túlio, a Verônica, ao Zezão, a galera que emprestou a casa pra gente ficar, a galera aqui do jornal. Esse quarto aqui é realmente um quarto Star Wars, tá? A galera que é fã de Star Wars, eu não sou o caso do fã de Star Wars, mas tem vários detalhes aqui, ó, pra quem é fã de Star Wars. É bem legal ficar aqui nesse quarto. Tem quarto do Mickey também aqui. É uma casa bem legal. Vou deixar inclusive o link aqui na descrição. Pô, os caras emprestaram a casa pra gente. Bem legal. Eles estão no Airbnb. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você, se você quiser tá vindo para Orlando. São 3 quartos, uma sala grande que a gente fez live, tem varanda, piscina, coisa pra cacete aqui. Vale bem a pena, tá? Se você estiver vindo para Orlando, coloque esse Airbnb aqui na sua consideração, tá? Vamos lá. A gente abre falando sobre o caminho do Fluminense. Vou deixar aqui, ó, aqui do lado, vou afastar aqui pro canto, para a gente começar a debater sobre as situações. Os confrontos ficaram definidos o seguinte. Vou falar inclusive com data do jogo, tá? Dia 28 de junho, na Filadélfia, Palmeiras e Botafogo. Jogo às 1 hora da tarde. Vou falar sempre o horário de Brasília. Às 5 horas da tarde, em Charlotte, jogam Benfica e Chelsea. Portanto, 1 da tarde, Palmeiras e Botafogo. 5 da tarde, Benfica e Chelsea, lá em Charlotte, inclusive o mesmo estádio onde o Fluminense vai jogar. No domingo, 1 da tarde, Paris Saint-Germain e Inter de Milão, Inter Miami, perdão, Paris Saint-Germain e Inter Miami, lá em Atlanta. No mesmo dia, às 5 da tarde também, o Flamengo joga contra o Bayern de Munique em Miami. Tá? Às 5 da tarde, Flamengo e Bayern em Miami. Na segunda-feira, o jogo mais importante de todos, em Charlotte, Internazionale de Milão e Fluminense se enfrentam às 4 horas da tarde. Meio de semana, jogo um pouquinho mais tarde, Inter de Milão e Fluminense às 4 horas da tarde em Charlotte. No mesmo dia à noite, às 10 da noite, em Orlando, aqui mesmo onde a gente está em Orlando, Manchester City e Al Hilal se enfrentam para decidir a classificação para as quartas. E no último dia, já na terça-feira, às 4 da tarde, tem Borussia e Monterrey lá em Atlanta, e às 10 da noite, fechando as oitavas de final, em Miami, Real Madrid e Juventus. Tá, esses são os confrontos das oitavas de final. Regrinhas básicas. Tem alguma vantagem para quem foi primeiro? Nada. O ganhador é quem venceu o jogo. Se empatar, é pênalti direto? Não. É prorrogação para depois ter pênalti. Beleza? Então, vai para os pênaltis, mas tem a prorrogação primeiro. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa avaliar é a questão de lado. E eu acho que eu vou um pouquinho na contramão do que tava todo mundo comemorando. Não, tem que pegar do lado. Não sei. Gente, analisa essa imagem aqui comigo. Qual foi a vantagem numa competição de mata-mata? Qual foi a vantagem real do Fluminense passar em segundo? Troca o Fluminense com o Borussia Dortmund nesse momento. Eu não estou dizendo, o Monterrey empatou com a Internazionale. Não estou dizendo que o Monterrey a gente elimina, a Inter de Milão a gente vai ser eliminado. Não é isso. Tem jogo com os dois, seria um drama também jogar contra o Monterrey, um time que está invicto na competição, por exemplo, empatou 2, ganhou uma. É um dos times que tem a melhor defesa do campeonato. Então, minha questão aqui agora não é enfrentar a Inter de Milão necessariamente versus enfrentar Monterrey. A minha questão é a vantagem dos lados. O Fluminense passou em segundo e teve uma galera que comemorou bem assim, pô, nossa, ótimo, passamos em segundo, vamos pegar o lado mais fraco. A parte mais fraca do lado do Fluminense tá na parte de cima, que a gente só enfrenta na semifinal. Palmeiras e Botafogo enfrentam Benfica e Chelsea nas quartas. Quem passar, né, dos dois confrontos. E só na semi é que a gente vai pegar um desse lado. Então assim, na teoria, se a gente for andando até a reta final, facilitou um pouquinho a nossa semifinal. Mas a gente precisa chegar até a semifinal. E para chegar até a semifinal, com os resultados dos jogos que aconteceram nessa quinta-feira, o Fluminense vai ter que eliminar a atual vice-campeã
da Champions League e vai ter que eliminar o penúltimo campeão da Champions e do Mundial, provavelmente que é o Manchester City. E se não precisar pegar o Manchester City nas quartas de final, vai pegar um time cheio de investimento saudita que teria eliminado esse Manchester City que vem voando. Então, facilitou em que, assim, exatamente? Facilitou a semifinal, mas a gente vai chegar na semifinal? Se Deus quiser, sim. Mas eu, pelo menos, prefiro ter o caminho facilitado no início, em mata-mata, e na reta final pegar as pedreiras, do que o inverso, o que seria estando do lado de lá. Facilitaria um pouquinho enfrentar mais o Monterrey do que a Inter de Milão. Nas quartas de final, provavelmente uma dificuldade grande contra Real Madrid, principalmente, talvez Juventus, mas Real Madrid. Mas assim, um Real Madrid que tropeçou na primeira fase também. Então, não estou dizendo que a gente teria chance de ganhar Real Madrid, pode esperar, não é essa a pegada. Mas o ponto que eu falei é que muita gente tratou como, ai, o lado, e eu, na verdade, eu divido em 4 quadrantes. O quadrante que tem PSG, Inter, Miami, Bayern e Flamengo. Acho que o Flamengo se complicou. Talvez os dois dos 3 ou 2 dos 4 melhores europeus, o Flamengo deve ter que eliminá-los para chegar na semifinal. Borussia, Monterrey, Real Madrid, Juventus. Borussia e Monterrey acabaram se dando bem, no sentido de que vão bater na semifinal. Vão bater, não, vão bater nas quartas de final, um dos dois. Talvez não eram dois times que esperavam chegar nas quartas. Já falei de Palmeiras, Botafogo, Benfica e Chelsea, né? E do nosso lado é isso, cara. O olhar do mundo para nossa chave é o seguinte: quarta de final, Inter de Milão e Manchester City. O olhar do mundo é esse e é justificado. A Inter de Milão é a favorita do jogo, gente. Alguém tem dúvida sobre isso? Ninguém tem dúvida. Mais favoritismo não entra em campo para ganhar jogo. Tem uma grande diferença. Às vezes a galera entra e pensa assim, aí ó, você falou que era favorito e perdeu. Exato, porque no futebol tem como acontecer isso. Tem como um time ser favorito e perder. Isso acontece no futebol. Com muita recorrência, inclusive. Porque ser favorito antes do jogo, as armas que esse time tem parecem ser melhores e suficientes para vencer o que o outro time tem. E a Inter de Milão tem um pouco disso. Vai ter alguns desfalques, vai ter um cansaço acumulado. A Inter de Milão jogou um dia depois, jogou algumas horas depois que o Fluminense. Vai ter uma questão de final de temporada versus início de temporada, vai ter uma questão de tamanho de interesse no torneio. Isso tudo vai ser uma questão que, para mim, iguala as coisas. O Fluminense tem plena possibilidade de avançar. Avançando, City ou Al-Hilal. Aí, meu amigo, já estamos numa situação onde é o que vier é lucro. Eu acho que algumas medidas vão ser tiradas desse Mundial, e agora acabando a primeira fase, acho que dá pra gente falar um pouquinho também sobre as medidas que são tiradas de maneira objetiva e as que são tiradas de maneira subjetiva. Objetivamente, a melhor campanha da primeira fase dos brasileiros foi do Flamengo, depois a do Botafogo, depois a do Fluminense e a do Palmeiras empatadas. Subjetivamente, a campanha do Botafogo foi levemente mais impressionante que a do Flamengo, assim como a campanha do Fluminense foi levemente melhor do que a do Palmeiras, porque o Palmeiras tem um elenco com muito mais investimento e pegou adversários mais fracos. O Porto é mais fraco que o Borussia, por exemplo. Então, a do Fluminense, acho que mesmo sendo bem parecida com a do Palmeiras, foi um pouquinho melhor. A do Palmeiras fica com uma impressão um pouquinho melhor, porque o péssimo jogo dele, pela ordem do grupo, foi num jogo que ele parecia já estar praticamente classificado. Enquanto o Fluminense, na última rodada, teve que jogar contra o Mamelodi, por mais que controlasse o jogo, muito mais do que o Palmeiras conseguiu fazer com o Inter Miami na última rodada, por exemplo, chegou a tomar 2-0, o Fluminense tinha ali um medo gigantesco da não classificação, por conta, especialmente, de tomar um gol de uma melodia e poder ser eliminado. Então, o Fluminense, para mim, acho que fez a terceira melhor campanha dos brasileiros. Agora, objetivamente, isso é subjetivo, isso é uma análise minha, você pode ter uma análise diferente. Na situação objetiva, obrigatoriamente um brasileiro cai nas oitavas, tem Palmeiras e Botafogo. Eu acho que tem uma grande chance de quem passar desses dois tá entre as melhores campanhas do Brasil no Mundial, porque, vamos lá, acho que ninguém duvida de que a gente vai ter um europeu obrigatoriamente, que tem Benfica e Chelsea. Você tem a Inter de Milão favorita contra a gente, o City favorito contra o Al-Hilal, o PSG favorito contra o Inter Miami, o Bayern favorito contra o Flamengo, o Borussia favorito contra o Monterrey, e você tem mais um que está obrigatoriamente nas quartas de final, que é Real Madrid e Juventus. Não tem muitos confrontos europeu contra europeu, pode ser que sejam 7. 7 europeus e um brasileiro, porque tem Palmeiras e Botafogo. Pode acontecer. E aí, enfim, objetivamente, o time que chegar nas quartas de final
vai ser o melhor brasileiro, né? Numa situação dessa, o time que for mais longe vai ser o melhor brasileiro no sentido objetivo, no sentido prático, de tabela. Mas não necessariamente vai ser o brasileiro que tem mais impressionado. Eu acho que pra gente, e até pro Palmeiras também, falta a vitória marcante, a vitória impressionante. A gente venceu um jogo, foi o San, foi marcante pra nós, mas não foi marcante pro Brasil, não foi marcante pro mundo. E ela pode vir contra a Inter de Milão. O Palmeiras venceu o Chelsea, o Botafogo venceu o PSG. Fluminense e Palmeiras empataram, né? O Flamengo venceu o Chelsea, o Botafogo venceu o PSG, Fluminense e Palmeiras empataram com Porto e Borussia Dortmund, que são de um nível um pouco abaixo. A nossa vitória pode vir agora contra a Inter de Milão e eu torço para que venha. O Fluminense vai ter que armar coisas interessantes. O Fluminense, no caso específico da situação do Mário Bittencourt, vai ter que dar uma premiação mais alta ali também, em relação, buscar uma premiação mais alta como incentivo para os jogadores. Aí você vai falar, Gabriel, isso é uma sacanagem. E isso é mesmo, eu concordo. O jogador precisar de incentivo para jogar bem é uma merda, mas é assim que funciona. Eu não tô aqui querendo mudar a roda, eu tô aqui te explicando como é que a roda gira. e assim, agora a gente entrou numa fase onde é tudo marcante. Vexame, a única hipótese é tomar uma goleada histórica. Perder para a Inter de Milão, perder para o Manchester City, perder uma semifinal, até mesmo para o Chelsea, por exemplo, se chegar à semifinal, ou se tiver de repente um clássico contra o Palmeiras, alguma coisa assim, tá longe de ser um vexame. Pode ser uma ferida, uma dor que doa muito. Mas vexame, se não for uma goleada, essa dúvida a gente não corre. Talvez não seja tão marcante quanto a gente esperava. Cair para a Inter de Milão pode não ser um Mundial tão marcante quanto está sendo até para outros times. E é complicado. Tudo é comparação, tudo é comparação. Mas é fato de que a gente caiu num caminho que talvez na semifinal nosso caminho esteja um pouco mais fácil do que esteve antes de chegar lá. E a gente torce para que esteja. Estaremos aqui até o final das quartas, aqui em Orlando mesmo. O Fluminense volta aqui para Orlando. Aliás, vem para Orlando. Se passar do Inter de Milão, enfrenta Manchester City ou Al Hilal aqui em Orlando mesmo. E aí, se o Fluminense passar, a gente vai trocar nossas passagens, vai para Nova York, fazer semifinal e final. E assim, viver um sonho. Beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral pra gente. Tamo junto. Tem chance, tem jogo, o caminho tá definido. Até a próxima, valeu.